Fala, galera! Estamos aqui de novo, né, Samir? Boa tarde a todos. Boa tarde ou boa noite. Estamos gravando mais um Pod Fé e hoje com uma convidada, né, Samir, muito, muito especial. Nossa querida irmã Maribel, agora mais conhecida como a irmã triatleta. Irmã, seja bem-vinda ao nosso podcast, que chegamos aqui, creio eu, de alguma maneira inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que foi tocando os nossos corações para levar essa mensagem de uma forma muito tranquila, muito humana, aos jovens, às pessoas do mundo inteiro. Como é que no nosso ordinário, na nossa rotina, na nossa carreira, na nossa vida pessoal, a gente pode experimentar Deus, o poder da fé, para nos levar a superar os momentos de tribulação que são comuns na nossa vida. E eu creio que a senhora é um exemplo disso. Veio para o Brasil, né, sozinha, né? A comunidade Thalita Kum tem um trabalho bastante específico que eu queria que a senhora explicasse e ainda consegue tempo na sua rotina super agitada para correr, nadar e pedalar, não é isso? É isso mesmo. Então, irmã, eu queria que a senhora se apresentasse, dissesse da onde veio, como é que chegou. Já dei um spoiler que chegou no Brasil, então não é do Brasil. Agora eu sou do Brasil. Ótimo. Pode ser? Pode. Agora você é brasileira, irmã. Não, o brasileiro eu não sei, mas só um pouquinho de aqui e um pouquinho de lá. Tá. De onde você veio, irmã? Então, primeiramente, olá para todos, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, como seja, né? O horário que esteja ouvindo. Eu sou Maribel, nascida no Uruguai, no interior mesmo. Lá no interior, onde só tem as vacas e os cavalos e a natureza. Eu amo a natureza, amo o campo. E, enfim, tem uma longa história aí vocacional, mas estou aqui no Rio de Janeiro há 18 anos. Já tem tudo isso, irmã? Tudo isso, Jorge. 18 anos eu não sabia que era tanto tempo. Agora sou de maior. Agora é de maior. Agora sou de maior. E sempre morando ali na área da Tijuca? Eu morei em Santa Teresa, ali sim. no convento de Santa Teresa, perto da Lapa, durante uns 9 anos. E depois agora estou na Tijuca desde então. Ah, sim. E como é que foi? Veio para o Brasil por quê, irmã? Por que não permaneceu no Uruguai? Como foi isso? Eu vim para o Brasil inocentemente. Não, eu vim para o Brasil porque fui enviada em missão. Eu saí do Uruguai já com a confirmação da vocação e tinha 19 anos quando eu saí de lá. Então entrei com 19 anos no convento, né? Foi assim, uma graça muito grande, né? Porque eu tinha 14 anos quando eu vi Madre Teresa de Calcutá na TV. Olha. E aí eu não era praticante, eu era católica, mas a minha família é do interior, então a gente não praticava, não ia à missa todo domingo. Eu nunca fui à missa no Natal, por exemplo, né? Nunca foi à missa no Natal? Eu fui à missa no Natal quando entrei no convento. Nossa. Então, eu não tinha essa experiência, né, de igreja. Claro que a gente ia à missa, tipo, missa sétimo dia, coisas assim, né? E aí eu vi Madre Teresa de Calcutá na televisão, porque era uma reportagem por causa da sua morte. Sim. Aí quando eu vejo, eu falei, nossa, eu quero ser como ela. Foi tipo, sabe quando você vê alguém que fala, nossa, que legal, é tipo meu ídolo. Eu nunca tinha visto a Madre Teresa de Calcutá, nem sabia da existência dela. Nossa. Mas aí estavam passando uma reportagem da vida dela, enfim, eu lembro muito bem da imagem dela com uma criancinha lá da África, né? Sabe, aquelas criancinhas bem magrinhas. Falei, nossa, que legal. Eu vi toda a reportagem. Isso com 14 anos? Tinha 14 anos. Meu Deus. Né? Aí eu vi a reportagem na TV, nem sabia o que estava acontecendo, estava lá, tomando meu café da tarde. E falei, nossa, que legal, eu quero ser como ela. Mas quando terminou a reportagem, eu caí em si e falei, não, Maribel, olha quem você é. Não tinha ensino médio completo, eu não estava estudando no momento, era do interior, pobre, família muito pobre. Então, como que assim você vai sonhar ser freira se você não é nada, né? Não é como. Então, assim como eu vi aquilo e sonhei, depois eu vi que aquilo não era possível. Pronto, né? Passou, né? Não, aparentemente. Eu teria gostado que passasse, mas não passou, não. Mas, irmã, você estava você sempre morou longe, né, da cidade. Sim. E como é que girou essa chave? Você não tinha, assim, na tua cabeça você não pensava em outras coisas também? Mesmo que você ficasse lá, eu quero ficar aqui para sempre, eu vou cuidar das terras, vou trabalhar aqui. Sim. Ou eu quero
fazer outra coisa na minha vida quando for mais velha? Você ainda não tinha nenhum caminho que de repente você olhou e falou, eu quero ser isso? Não tinha. É mesmo, irmã? Não tinha. Eu amava tanto, eu amo ainda tanto o campo, a agricultura, os animais. Para mim é aquele mundo. Você queria ficar lá, então? Sim, até porque lá, se vocês não apresentam para você outro mundo, parece que aquele mundo é aquele que existe também, né? Sim. Então, imagina alguém do interior que não conhece muita coisa. Era eu, né? Então, E a senhora é filha única, não? não, somos 4 irmãos. Ah, e sua posição no meio dos irmãos é o quê? Mais velha, mais nova? Eu sou a terceira Dos 4, né? dos 4, sou a terceira, né? Depois vem só mais um caçula. Depois vem o Casula, né? Aham. Exatamente. E são quantas mulheres, quantos homens? 2 mulheres e 2 homens. Ai, legal. É 2 e 2. meio a meio. É, meio a meio. E eu sempre todo mundo trabalhava a terra igual. Todo mundo trabalhava. A que tinha estudado era a minha irmã, que tinha saído para estudar na cidade. Eu tinha estudado também numa escola interna, mas que é para quem? Para quem trabalha no campo. Então a gente continuava no mesmo ambiente. Campo, Exatamente, no mesmo ambiente que estávamos, né? E nunca, jamais eu pensei em ser freira. Nunca passou isso pela minha cabeça. Acho que eu nunca tinha visto uma, né? Não sei, não lembro. Aí você olhou na TV. Aí eu vi aquela. Em realidade, a minha cidade, perto da cidade onde eu morava, tinha, né? Mas assim, eram cenas tão tristes, assim, um hábito preto, uma coisa. Ai, meu Deus, aqui não dava. Não passava, né? Aquelas de filme, né, irmã? Isso. Mas assim, nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça, né? E a minha avó materna era muito católica, praticante, sabe? Aquela avó chata de você tem que rezar, e a gente fala, não, gosta de rezar, enfim, saía correndo. E o que eu fiz? Quando eu tive essa ideia, eu fui falar com ela. E o que aconteceu? Ela falou pra mim, não. Você? De jeito nenhum. Aí eu falei, meu Deus, agora já era. Então tá. Então aí eu guardei, nunca mais falei com ninguém. Eu guardei isso assim, bem guardadinho só comigo. E depois, o que acontece? Com 14 anos, em toda essa história, eu encontrei um sacerdote. Deus não dorme, né? É. E aí eu comecei, com 14 anos, a fazer direção espiritual. Olha. Por sua vontade mesmo. Sim, a realidade foi mais por problemas de família, Certo. enfim. Então a minha mãe falou, mas procure um sacerdote que pode ajudar. Mas ninguém sabia da minha questão vocacional. Porque eu só falei para minha avó, a resposta dela foi ela, eu falei, não, que vergonha, nunca mais Não vou falo pra falar ninguém. nada, E foi a mesma coisa com o sacerdote. Eu demorei meses e meses e meses para falar. Ele sabia que eu tinha alguma coisa para falar, mas eu não conseguia. Num dia que eu falei, ficamos 1 hora. Ele ficou 1 hora me olhando, né? Esperando que eu falasse. Tipo, no último segundo, eu falei, eu pensei ser freira, mas eu sei que eu não posso. Eu cobri o rosto assim, mas eu sei que eu não posso. Ele falou, mas por que você não pode? Não posso, eu sei que não posso. Eu sei que eu não mereço, eu sei que não sei lá o quê. Um monte de coisa assim. E aí ele foi dizendo, não, é possível. E então ele me acompanhou até os 18 anos. Eu fazia direção espiritual quinzenal, enfim, né? Mas... Ao mesmo tempo, eu saía à noite, namorava, né? Aquelas coisas, né? Vida normal. A minha vida normal, porque era uma coisa tão distante da minha realidade, que eu tentei mesmo apagar. Sim. Eu falei, não é, vamos ver se, né? E aí eu contava para os meus namorados, que não é namorado, mas enfim, que ia ser freira, né? E, claro, eles riam, né? Eu levava o terço, né? À noite, saía à noite, eu levava o terço. Aí todo mundo ria na minha cara, né? Não, nada disso. Enfim, quando perto, tinha 17 anos, né? No ano 2000, teve a prévia do 99, 2000, não lembro bem. Foi um grande evento por causa do jubileu. E aí teve um enviado do... 2000. Foi 2000 o jubileu, Isso, então. E teve um representante do Papa, né? João Paulo II, nessa época, né? Era. E eu fui nessa missa, nesse grande evento que teve no Uruguai, e nesse dia, na Santa Missa, eu tive a confirmação da vocação. Eu não vi nada, não pode ser nada, mas eu saí dali com a certeza que aquilo era vocação. Era um sentimento, irmã, Era. que você sentia? Assim? Sabe quando você tem uma intuição que é aquilo que você tem que fazer? Sim. É isso que tenho que fazer. Pronto, estava claro. E essa clareza vive comigo até hoje. Olha, que incrível. Isso é uma graça muito grande, eu acho que é graça de Deus mesmo, Sim. né? Não sei que não tenha tido crise, não sei o quê, mas se eu dissesse que não, a vocação seria desonesta, né? Sim, Então, ali eu deixei tudo, né? E falei, bom, agora sim, tenho que falar e decidir, né?
E aí só nesse momento a senhora falou com seus pais sobre isso? Não, ainda não falei. Porque ainda tinha que buscar a congregação de onde eu ia entrar, Sim. né? Porque aí eu voltei para o sacerdote e falei, olha, sim, então agora, agora finalmente, finalmente, né? Porque eu dizia que sim, mas eu não dava o passo, né? Sim. Sim, mas não dava o passo. Então ele me esperou esse tempo e falou, bom, agora você tem que encontrar o seu carisma, né? Em qual lugar você vai entrar, onde você vai viver a vocação, enfim, né? E aí encontrei, a congregação que eu entrei não tinha chegado no Uruguai. Chegou uns 6 meses depois, né? Que é o carisma que eu tenho até hoje. E aí, então, fui e comecei toda a caminhada ali. E depois eu tive que ir para a França para fazer a minha formação. Foi na França a formação. Foi toda na Irmã, França. explica um pouquinho o que é o carisma, para as pessoas que não entendem. Isso, Então, o que acontece? A nossa vocação tem um jeito próprio de ser vivido, né? Sim. Nós temos sacerdotes, temos leigos, né? Tem os próprios casais, enfim. Cada um de nós tem o nosso próprio jeito, Sim. né? Até na personalidade nós temos um jeito. Então, cada vocação tem o seu jeito de ser. Certo. Então, o carisma é o jeito próprio daquela vocação. Como eu vou expressar essa vocação? Exatamente. Como eu vou expressar essa vocação? E várias pessoas podem ter esse mesmo jeito, vamos dizer, né? Sim. Então, Madre Teresa de Calcutá, o carisma dela é cuidar dos pobres entre os pobres, né? Sim. Eu fui atraída por ela, não tive o mesmo carisma que ela, né? Mas o meu carisma é a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, é muito parecido com o que a Madre Teresa vivia, né? Então, foi isso que eu encontrei. Quando eu escutei a irmã, que era dessa congregação, falar sobre a dignidade do corpo, a dignidade da pessoa, o valor que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu quero isso para mim, mais uma vez, né? Eu sou assim, eu vejo, quero isso para mim, aí eu faço, né? Até com o triatlo também fiz a mesma coisa. Então, e aí, enfim, eu fui atraída por esse carisma da defesa da vida, né? Sim. No sentido de compreender a dignidade profunda que nós temos, né? Sim. E aí, então, foi... Como filhos de Deus, né? Assim... Como filhos de Deus, né? Essa dignidade que vem dessa imagem impressa de Deus que está na gente, independentemente de ter ou não religião, de você crer ou não em Deus, né? Sim. Por isso que essa nossa dignidade é tão única, né? Sim. Porque nós somos os únicos seres que temos a imagem de semelhança Deus gravada. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que ninguém, em momento algum, nem nada de que eu fizer, tira isso de mim. Sim, mesmo que eu não professe fé nenhuma, né? Independente da tua fé. Sim. Você é feito a imagem e semelhança de Deus, mesmo que você não acredite que Deus existe, você é feito assim, pronto. Quer ou não quer, você acredita ou não acredita, eu posso não acreditar que Ele está aqui, mas Ele está aqui. Sim. A realidade é uma só. Independente da minha fé daquilo, né? Exatamente. E o mais bonito da dignidade da pessoa é isso, né? Sim. Que seja o que for que eu acredite ou não, a minha dignidade continua a mesma. Então, o valor da pessoa não não nasce da religião, não nasce do que ela faz ou deixa de fazer. O valor da pessoa está intrinsecamente. Em quem ela é, né? Está nela mesma. Pronto. Nasceu, foi escolhida, tem a vida, tem um valor infinito. Incomparável. Incomparável. Seja simples, né? Mas profundo ao mesmo tempo, né? Ainda mais no mundo de hoje que... Sim. Muitas vezes a gente acha que a dignidade, o valor, o poder, muitas vezes, vou falar uma coisa polêmica aqui, que é o meu corpo, minhas regras, né? Tá muito na moda falar meu corpo, minhas regras, mulheres empoderadas, mas não existe poder maior do que esse, né? De você olhar e entender que o outro esteja na condição que se encontre, pode estar numa sarjeta, pode estar nas drogas, pode estar na prostituição, né? Pode estar no pecado, assim, grande. O seu valor continua o mesmo. O valor é igual. Mas aí não é, assim, já que você puxou a polêmica, vamos polemizar mais um pouquinho, isso não é poder nenhum. Porque, em realidade, o nosso poder está na consciência de quem nós somos realmente. Então, eu não preciso, eu sou empoderada. Se você já sabe quanto que você vale, né? Qual é o seu preço... Isso. Então, você não precisa dizer para ninguém ou para se manifestar de nada, de regras e não sei lá o quê, né? De fato, como será que nós somos tão valiosos, né? Que teve alguém que morreu por nós, que deu sangue por nós, que se entregou inocentemente por nós, né? Que fez tudo isso sem nos pedir absolutamente nada em troca. Totalmente graça, né? Totalmente e de graça. Então, quer dizer que nós temos um valor que nós não temos dimensão.
É que a gente vai descobrindo no dia a dia, né? Quem se abre a esse caminho totalmente. acho Porque que é tão infinito. Quem que pode pagar o valor de uma pessoa humana? Não tem dinheiro no mundo que possa pagar. é verdade. Não existe. Então, e outra coisa que também me atrai muito é a questão de que essa dignidade você não perde nunca, com nada. Muitas vezes a gente usa uma expressão que, a meu ver, está errada. Tal pessoa perdeu a dignidade. Não perde. Você nunca perde a sua dignidade. Você fere a sua dignidade com o pecado, com o que você faz, nos ambientes que você frequenta, com o que você faz com a sua vida. Mas o mais escandaloso é que, apesar de tudo que eu fizer, a minha dignidade continua a mesma. Por isso que a lógica de Deus é tão louca aos olhos do mundo, né? Porque como entender isso, né? Na razão humana. É muito para além da razão humana isso. E é bonito isso que a senhora falou. A gente não perde a dignidade. A gente fere, mas não perde. Eu aprendi isso com João Paulo II, bem no começo da minha formação, que aí eu li essa encíclica, né? Evangelium Vitae, e ele deixa isso muito claro na encíclica dele. Não perdemos a dignidade. A nossa dignidade está ferida. Então, né? O meu carisma, o nosso carisma é trabalhar com as feridas da dignidade. Então, cuidar dessa ferida, né? Cuidar dessa ferida. Ajudar a sarar. Isso. Agora, a senhora é uruguaia, aí morou na França, depois vem para o Brasil. Quer dizer, o Samir, o nosso colega aqui, ele é chileno. Então, a gente sabe que quando a gente sai da nossa pátria, daquele mundo, a senhora falou que vivia na área rural, né, ali do Uruguai, uma cidade pequenininha. Já para ir para a cidade grande já é uma diferença de mundo. E ir para o mundo, para outras culturas, né, é complicado às vezes a adaptação, né? Muito. Saudade, Nossa, saudade de casa, das nossas coisas, né? Sim. E uma coisa que eu vejo, até tá muito na moda agora, o The Chosen, né? Apesar de já ter um tempo, ele está ganhando cada vez mais fama. Mostra muito esse Jesus em missão, né? Esse Jesus viajante, com os seus escolhidos, migrando, nômade quase, né? De um lado para o outro. É um Jesus que nos chama a sair a serviço, né? A sair em direção do mundo. E é um desafio. E a gente vê no seriado a particularidade humana de cada um dos escolhidos, dos apóstolos, como eles têm suas angústias, né? E a gente tem isso. O ser humano tem sempre uma porção de ansiedade, de angústia, de tristeza, de apego, né? As coisas que a gente tem que se desapegar. Mas né? eu acho que isso é o mais legal de uma vida missionária, e até olhando para essa série, para os próprios apóstolos, né? Que quando a gente sai, a gente se torna dependente de Deus. Então você acaba conhecendo muito melhor o seu amor e a sua providência. Eu tenho uma prima que sempre fala isso. Eu nunca acreditei que você, Maribel, ia fazer o que está fazendo. Por quê, irmã? Imagina uma menina apegada à mãe, mas apegada, que se ficava 5 minutos longe da mãe, chorava horrores. Ama a família, sempre com a família, sempre pai, mãe e tudo. Era família 100%. Sim. Só queria estar com eles, o tempo todo com eles. Se ele ficava 2 dias longe, já chorava. Sim. Enfim. Então a minha prima disse, eu não acreditei que era você que estava indo embora. Uma mudança grande, né? Muito grande. Muito grande. Como Deus faz, né, as coisas. Então, sim, exatamente. Eu acho que a minha família hoje em dia talvez entenda melhor esse aspecto, né, e veja essa grandeza de Deus nesse chamado, porque justamente conhecia a minha fragilidade. Eu chorava, acho que cada 2 horas, mais ou menos. Né? De saudade? Não, depois que eu fui, eu sofri muito. Mas acho que quem sofreu mais foi a minha família. Imagino. Porque eu escolhi ir embora. Mas eles não escolheram. Eles não escolheram ficar sem mim. Né? Então, eu que escolhi. Então, como eu escolhi, eu sofri. Mas se eu estava com a minha escolha, eles tiveram que escolher o que eu escolhi. Isso é muito importante que a senhora está falando. Eu tive essa experiência por um breve período, quando meu filho escolheu sair de casa para fazer o estudo nos Estados Unidos. E
E não era minha escolha, eu não queria de maneira nenhuma, porque mãe se apega e a mãe acaba achando que conhece profundamente o filho mais do que ele próprio. Acho que em certos momentos a mãe até sabe disso, conhece mesmo, mas o filho é sempre uma eterna descoberta, né? O filho vai crescendo e vai... Às vezes eu olho para o meu filho, hoje com 22 anos, e falo, cadê o resquício daquele menino de 3 anos de idade colado na barra da minha saia? Eu não estou vendo. Porque, de fato, é uma outra pessoa que vai se descobrindo, né? Eu ouvi, não me lembro agora de quem, que eu achei isso muito interessante, que a mãe, depois que os filhos crescem, parece que vira uma arqueóloga, porque ela quer cavucar a vida e ver se encontra vestígios da criança que ela teve nos braços. E que a gente teria que, ao contrário de ser arqueóloga, a gente deveria ser uma cientista que está tentando descobrir as novidades, porque agora é descoberta. Ele está se descobrindo e a gente também. Então, isso que a senhora falou é muito interessante. A senhora tinha a sua escolha. Sim. E a sua mãe, a sua família teve que escolher o que você escolheu, mesmo sem eles quererem. E a senhora via a mão de Deus também consolando eles, da mesma forma que te consolava, ou não? Sim, com certeza. Sim, muito. O meu pai foi totalmente contra. Ele falou pra mim, você não sai de casa. Eu falei, sinto muito, pai. Sou maior de idade e eu tô indo. Primeira vez que eu vi meu pai chorar. Ele não chorava, um homem duro assim, né? Forte, né? Então, foi bem difícil, mas o meu pai faleceu com 58 anos, né? Jovem, né? Jovem, teve câncer, fez a primeira comunhão no leito da cama dele. E antes de morrer, falou, nunca deixe de fazer o que está fazendo. Olha, então, ele entendeu. Ele foi totalmente contra, mas ele viu o valor da vocação e depois viveu isso assim, com uma profundidade de Deus. Então, realmente, sim. Deus cuida da família. Cuida, muito. Né? Então, isso que eu fui por outras coisas, mas eu queria dizer isso. Quando a gente sai de casa, quando a gente abre mão daquilo que nos dá segurança aparente, né? Uma segurança humana, você acaba vivendo... se entregando à segurança de Deus, que é muito melhor. É bem melhor, porque ela é perfeita. Sim. Então, não é que você não sofra, você sofre, mas você encontra tudo aquilo que você precisa para viver o que está vivendo. Sim. Então, esse sair de casa, dar o sim e se entregar, a gente acha que não, porque vai perder a segurança de não sei lá o quê. Mas a segurança que Deus te dá é bem melhor. Claro. Não pense 2 vezes, vai. Sim. É bem melhor. Você vai querer que uma formiga te cuide ou um paizão? Eu acho que é um pouco do medo do que vem pela frente, né? Assim, isso talvez a família fica assim, caramba, ela vai enfrentar tanta coisa pela frente. Você também, o que vem pela frente? E de repente você vai vendo que Deus vai cuidando desse caminho todo e vai juntando as pontas aqui, juntando as pontas ali. E você vê que realmente era o plano de Deus, né? Sim, lindo. Lindo. Agora, eu tinha não sei se um defeito, uma qualidade, mas eu sou meio sem noção das coisas. Então, imagina, eu tinha 19 anos, eu peguei avião pela primeira vez, fui sozinha lá para a Europa. Meu né? Deus. Sozinha no avião, né? Falava francês, irmã? Não. Porque tinha que falar? Muito pouco. E aí, sabe, eu fui no avião com o livro da história de uma alma, de Santa Teresinha. Santa Teresinha, de Lisieux. Aí eu tava numa nuvem, tipo, pegou o avião, foram horas de voo lá, escala na Espanha, não sei, eu cheguei lá, totalmente sem noção das coisas. Se hoje em dia alguém me dissesse que ia fazer isso, eu não faria. Sim. Falei, o perigo daquilo, tá sozinho, não sei lá. Não, eu fui numa boa, assim, mas realmente acho que o fato de eu ser tão do interior e não ter noção dos perigos, das coisas, enfim, fez com que eu fosse. Isso te ajudou. Muito. Te ajudando. Isso que me ajudou a entrar na Vila Mimosa. Sem noção. Isso, irmã. Isso é uma parte interessante. A senhora entra para resgatar a dignidade das mulheres em condição de prostituição na Vila Mimosa, que é um dos mais antigos e piores prostíbulos, né, do Rio de Janeiro em termos de degradação humana, digamos assim, né? Exatamente. Que é muito, muito triste, né? A visão que as mulheres ficam, a situação que as mulheres ficam ali, né? Então, quer dizer, a senhora passou um tempo de formação na França e de lá eles mandaram a senhora em missão aqui para o Brasil. Não, ainda fiz outras missões. Fui para a África, fui para o Uruguai,
Depois fui para São Paulo e depois fui para o Rio. Mas sempre trabalhando com mulheres prostitutas, não? Aqui no Rio foi a primeira missão. Foi a primeira. Nunca tinha feito isso, não. Como é que começou a tua vocação desse trabalho, irmã? Aqui da no Vila Rio, Mimosa. Talvez, assim, tua vocação por ajudar pessoas. Não foi só aqui no Rio, né? Você foi na África, você foi em outros lugares, mas acho que foi aqui mesmo que a vocação se desenvolveu, vamos dizer. Sim. Porque na África foi a primeira missão, aí eu fui lá, mas eu não me adaptei muito bem à cultura, tudo isso, fiquei pouco tempo. Aí voltei para a França, fui para o Uruguai depois, para voltar a uma missão que tinha com crianças, mas também... era ótimo, não sentia identificação, enfim, né? E aí cheguei aqui no Rio, mas não cheguei aqui no Rio para trabalhar com mulheres em situação de prostituição. Foi a outra irmã que chegou. Sim. Mas a outra irmã foi embora um ano depois, por situações pessoais, e aí eu fiquei só aqui. A senhora ficou sozinha, né? Fiquei. E aí foi que acho que Jesus me pescou mais uma vez. Sim. Porque... a gente chegou na Vila Mimosa, eu também continuava sem noção das coisas, né? Graças a Deus. Você lembra? Graças a da Deus. Primeira vez? Ui, com certeza. Como eu vou esquecer isso? Como é que foi, irmão? Horrível. Nunca mais. A senhora chegou e foi entrando logo assim, com eu cara sou sem de noção. pau? Então, você imagina... Não, foi assim, eu cheguei aqui no Rio, depois chegou outra irmã, e temos um amigo nosso que nos levou. Amigo nosso, que amigo nada, porque eu não conhecia, mas ficou amigo, né? Então, 15 dias do Rio de Janeiro já tinha um amigo, mas um conhecido de alguém, né? Ele até alugou um apartamento pra gente morar, porque a gente não tinha como, né? E aí ele falou, vocês vão fazer missão na vila? Então vamos lá. Olha. O Pierre talvez conheça, mas enfim. Aí ele pegou um Fusquinha, que era o carro dele. Aí nos levou lá na Vila Mimosa num domingo à noite. Meu pai. Se eu era sem noção, eu achei que ele era mais ainda. Né? Ou ele quis chocar a senhora, né? Não, domingo à noite. Imagina eu, né? Toda assim, né? E a senhora foi assim? Jovencinho. Com hábito? Tudo. Sim, naquela época eu não tinha hábito, né? Não usava hábito. Mas a gente não desceu do carro. Imagina se eu descer do carro. Ele chegou lá. Gente, era muito horrível. Aquilo parecia um inferno na Terra. Sim. Você tinha quantos anos, irmã? Eu tinha 21. Meu Deus. 21, 22. Mais ou menos, né? Muito nova. Sim. E a senhora foi de hábito? Não, ela não estava eu com não hábito. Tava com né? hábito. Mas assim, eu estava dentro do carro. A gente não desceu do carro. Eu não. É suficiente. Ele entrou, passou... Porque a Vila Mimosa é uma rua pequenininha. Deve ser tipo 200 metros, no máximo 500, né? Mas só que o inferno puro ali, né? Sim. Aí era domingo à noite, armas, mulheres nuas, música forte, cheiro ruim, tudo isso, né? Para mim, aquilo era um mundo totalmente diferente, assim. Nunca tinha passado por uma situação assim. Mas onde eu era, né? Vivia numa bolha, assim, toda perfeita. Sim. Aí, naquela noite, eu falei, nunca mais eu volto aqui. É impactante, né? Sim, horrível, horrível. Aí, a gente terminou a rua e viramos à esquerda. O que tinha lá? Uma capela. E naquela capela, São José. Nossa. Né? Olha, Capela São José. Eu já fui rezar lá com a irmã. Só para quem não sabe, hoje a gente está gravando esse programa, hoje é dia 19 de março, dia de São José. São José. A gente não sabe quando vai ao ar, mas estamos gravando hoje. No dia dele. Então, e a capela estava fechada, claro, domingo à noite ali, mas dava para ver que tinha o Santíssimo ali. Falei, ai, que alívio, Jesus está aqui. E já tá. E ninguém abordou o carro da senhora. Vocês puderam passar a Deus, tranquilo. Não sei. Eu estava tão atemorizada que nem lembro o que aconteceu, mas... E aí eu falei que eu não volto mais aqui, não. Estou lá há 18 anos, mas enfim, eu falei que eu não volto mais, estou há 18 anos lá. Que não volto. Então, a primeira impressão foi muito, muito ruim, mas havia algo que Deus queria fazer. Isso, que Jesus queria fazer. A gente não sabia o quê, mas eu tinha certeza que sim, que alguma coisa... Jesus queria fazer. Mas quando, então, mandaram a senhora para cá, não tinha esse direcionamento de ir direto à Vila Mimosa? Então, tinha essa missão para a Vila Mimosa, só que era para outra irmã, não era para mim. Aí a senhora tinha certeza que não era para a senhora mesmo, né? Era outra. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu fui enviado para cá, eu tinha 21 anos, 22, era uma jovem, então eu tinha mais a missão do trabalho vocacional.
Então, meu trabalho era em grupos jovens, até eu tentei fazer isso, né? E me apresentar em grupo de jovens, não falava português, mas enfim, ia lá, né? Aprendi o português aqui também. Então, e a outra irmã, que era mais adulta, né? Era médica, enfim, tinha mais experiência, enfim, ela sim era responsável por desenvolver essa missão na Vila Mimosa, que por que nos chamaram? Porque aí foi um chamado da igreja local aqui do Rio, porque não existia nenhum trabalho missionário feita com essa área. Né? Então foi proposta por nossa congregação também, mas aí a arquidiocese nos recebe para fazer um trabalho, porque na igreja de fato não tinha conseguido entrar lá para fazer um trabalho, né? Missionário, né? Da apostolado lá dentro. Então existia sim esse envio em missão para cá, né? Só que quando a outra irmã vai embora fazer estudos, depois não pode voltar por problemas pessoais, enfim, hoje está em outra congregação, né, fazendo sua missão. Aí tinha a missão que tinha começado, não tinha nada, né? Só tinha a Capela São José, nós íamos lá, fazíamos intercessão, aí mãe ia nas casas, visitava algumas pessoas, enfim, mas todo mundo falava, e essas malucas que fazem aqui? Sim. 2 freiras perdidas que não falam nada em português, né? Vem aqui rezar que a igreja vai fazer alguma coisa por nós. É uma piada, né? Não tem nada, são pobres, não tem nada para oferecer, só quer rezar. Enfim. Deixa rezar, né? Deixa, mas não tinha. Foi isso, né? Então, enfim, quando a irmã foi embora, aí eu tive a opção, os meus superiores me deram a opção de ficar no Rio ou voltar para a França ou ir para outro lugar em missão. Você ainda teve essa porta. Tipo, irmã, você pode ir embora se você quiser. Eu lembro muito bem desse dia. E aí a senhora resolveu ficar? Chorando muito. Né? Aí, mas eu lembro do dia, do lugar onde eu estava sentada, no quarto onde eu estava quando ela me ligou, foi uma ligação, né, internacional, ela me explicou, olha, ela não vai voltar de fato, enfim, mas aí você pode voltar para cá ou ficar aí, né, você pode pensar, né, não tem como, eu fico. Sim. Mas nessa hora, você se lembra bem da ligação, né? Lembro. Por que você ficou? Ou por que eu fico, mas, assim, ou talvez a diferença, eu não quero, mas eu fico. Não, eu quero ficar, eu fico. Por que te fez ficar? Irmão? Eu não queria. Querer, eu não queria. Primeiro, porque eu sou uma pessoa incapaz de morar sozinha. Então, eu iria ter que ficar sozinha até vir alguém. Completamente frágil afetivamente. Jovem, estrangeira, longe da família. Então, eu não queria ficar. Eu queria ir embora para a França, onde tinha segurança, onde tinha um convento, tudo direitinho. Ou ir lá para o Uruguai, onde tinha minha família, tinha missão, mas estava lá. Eu não queria. Mas uma coisa dentro de mim dizia que Jesus queria fazer algo por essas mulheres. Olha. E assim, a minha paixão por Jesus era maior, vamos dizer, que aquilo que eu queria. Sim. Eu não sei como explicar isso, né? Então, acho que não tem explicação. É sensação. Naquela hora foi isso, assim. Mas é a mesma coisa que quando Deus se para a vocação. Eu falei, você tá maluca, né? Você tá sem noção? Tá vendo o que tá Eu me lembro quando eu fui lá a primeira vez, irmã, que aí eu perguntei assim, mas irmã, o que a senhora vai fazer dentro do prostíbulo lá? Porque eu fiquei rezando na Capela São José, com um grupo, em intercessão ali com o Santíssimo, e a senhora saiu para entrar. Eu falei, mas irmã, o que a senhora vai fazer lá dentro? Aí a senhora falou assim, eu vou puxar o rabo do capeta. Falei? Falou. Eu vou lá puxar o rabo do capeta. Eu falei, nossa. Aí depois, quando voltou, a gente conversou e a senhora falou, não. Eu falei, mas eu fiquei na minha cabeça, né, concreta, assim, humana, pensando, meu Deus, mas como é que a irmã entra? Nessa época a senhora já estava de hábito. Vai lá, e os cafetões? E aqueles homens que ganham dinheiro com aquelas mulheres, como é que vão deixar a irmã ir lá para pescar essas mulheres que são fonte de renda para eles, né? Como é que a senhora consegue? Então, aí que está a grande sabedoria de Deus, né? Porque nós nunca fomos pescar ninguém. Eles não entendem, né, até hoje, o que a gente faz lá. Né? Porque a gente não faz nada. A gente não tira ninguém de lá, não oferece emprego, não dá nada. Sim. Então, aí não dá para ver o que a gente faz. Sim. É trabalho de formiga, bem escondido. Então, o nosso objetivo é que elas reconheçam a dignidade que elas têm, que através desse reconhecimento se encontrem com Jesus e depois elas façam o que elas quiserem. Entendi. Então, é um trabalho que é muito mais escondido.
que não dá para saber quem fez, porque de fato é Deus que fez, não é a gente que faz. Sim. E os cafetões não dizem que somos nós que tiramos, porque de fato nós não tiramos ninguém. Mas aí a senhora entra lá, vai nessas casas e só fala, oi, bom dia, Sim. boa tarde. É só isso? Só. Não fala mais nada? Não, bom, fala alguma coisa a mais, tipo, tá chovendo, vai ser frio, né? Faz calor, né? Tá vendo? Tá barulho, não sei lá o quê. Mas enfim, quando a gente chega lá, sempre tivemos isso claro, a gente foi aprendendo mais com o tempo também depois. Que o nosso objetivo era chegar lá para olhá-las com respeito. Então, você entra lá, quantas vezes entramos lá e a gente conseguiu talvez falar com ninguém. Falar assim, com uma ou duas pessoas. Mas o nosso olhar era o mais importante. Olha. Então, você olha, eu tenho isso, né, de ver as pessoas pelo olhar, mas você olhar para a pessoa, né? Oi, tudo bem? Ou às vezes você não fala nada, mas simplesmente você olhar com respeito. No lugar onde a pessoa está sendo vendida, comprada, exposta, né, maltratada, sendo vista como uma coisa, né, como um objeto, ela faz a diferença quando encontra um olhar de respeito. E já teve situação da senhora chegar, olhar, elas passam depois de tantas vezes a senhora indo lá, já reconhecem, já sabem quem é, de ir até a casa, porque tem uma casa do outro lado da pista. Hoje em dia, sim, 2 primeiros anos não aconteceu, foram 2 anos onde as mulheres não nos recebiam, mas não iam até nós. Elas simplesmente nos recebiam, a gente conversava de uma coisa ou outra, mas não tinha, né? Não conseguíamos desenvolver o trabalho. E depois 2 anos elas começaram a ir. Então a gente começou a aprender com elas o que deveríamos fazer por elas, né? O que elas precisavam, enfim, né? Esses 2 primeiros anos foi aquilo que eu acho mais importante em realidade, até mais do que a gente faz hoje. É reconhecimento de, como se diz, reconhecimento de lugar, de território. Porque a gente tem uma falha muito grande na nossa vida missionária às vezes. É você chegar e impor o que você tem a dizer. E isso não adianta de nada. Porque se eu tô jogando água numa planta que já tem, vai ser alguma coisa? A água é boa, não é? Então, é bom jogar água numa planta, mas se a planta já tem água, por que eu vou jogar água? Então você tem que conhecer a planta, conhecer a terra, conhecer as necessidades, para saber o que depois vai oferecer para ela. Então, esses 2 anos que aparentemente não era nada, e que esse questionamento que você me fez, eu escutei milhões de vezes por outras pessoas, o que você vai fazer lá? Né? Porque parecia nada, era isso, era conhecer território. Conhecer território, que você conhecer corações, né? Porque o território lá não é muito bom de conhecer, mas conhecer corações, o ambiente, por que elas estão lá? Porque a sociedade olha para Vila Mimosa, tudo bem, aí os homens vão lá, as mulheres vão lá porque buscam dinheiro, não sei lá. As pessoas pensam cada coisa tão loucas, mas nunca entraram lá. Você acaba criando aquilo que você uma imaginação, conhece, né? Uma imaginação, você não conhece a realidade, né? Então, esse conhecer o coração de cada uma, que eu acho que o mais valioso que tem essa missão, é conhecer o coração mais profundo que essa pessoa carrega. Porque aí, o que é mais importante nessa missão com as mulheres, com qualquer pessoa em situação de prostituição, eu acho, qualquer pessoa em geral, né? É você acolher a pessoa tal qual ela está. Se você pedir absolutamente nada em troca. E isso foi o que a gente tentou transmitir durante os 2 primeiros anos. A gente está aqui para te receber. Mas eu não vou à igreja, eu não sou aqui, eu sou impura. É porque o diálogo dela. Não tem problema. A gente aqui não está para dizer se está certo ou errado. A gente está aqui só para te receber. E isso era tão escandaloso, né? Sentido para elas, tão diferente, que foi difícil. E é até hoje difícil de entender para elas, né? Como assim, você está aqui? Tem algumas delas, hoje em dia eu vou menos, né? Porque já tem mais equipe, eu tenho que cuidar de outros aspectos, né? A obra cresceu, graças a Deus, né? Mas quantas vezes eu vi mulheres se escondendo atrás da porta quando eu passava? Nossa. E aí, às vezes, os voluntários não, mas aquela pessoa não quer falar comigo. Mas espera aí, é porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Às vezes é vergonha mesmo. E ela fala, não, irmã, eu não quero que você me veja aqui. Eu vou lá ativar na casa, mas aqui eu quero que me veja, não. Olha, e nesses anos todos que a senhora está lá dentro, a senhora poderia dizer assim, o que vê de comum entre essas mulheres que estão lá, que move irem se vender, digamos assim, na Vila Mimosa? Existe ou cada uma é uma história muito específica?
Não, com certeza as histórias são diferentes, mas o que move é a falta de compreensão da sua dignidade. Porque eu já me perguntei muitas vezes, eu tenho consciência hoje que sou igual a elas, não tenho nada diferente delas. Se eu sou pobre, eu não pensaria em me prostituir se eu tiver fome. Eu já passei necessidade, nunca pensei em me prostituir. Por quê? Né? Mas aí eu pensei, não, mas eu tive uma família, eu tive um pai e uma mãe que me amaram. A maioria ali não tem. Não tem. Não tem. Não tiveram base, valor, Não assim. tiveram base de valores, né, de compreensão do seu valor. Acho que é o mais importante, o amor autêntico. Sim. A senhora falou uma coisa muito interessante do olhar, que me fez pensar em duas coisas. Primeiro, que é o olhar de Deus, né? Quando todos os filmes que a gente, porventura, já tenha visto sobre Deus, sobre Jesus, né? O Deus que se faz homem, o olhar de Jesus é impactante. Sim. Né? A gente vê tanto no filme, por exemplo, do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, aquele olhar daquele ator que representou Cristo é tão fulminante, é um olhar que você fica nu na frente dele, né? Sim. Ninguém consegue esconder. E nesse The Chosen, que é um Jesus mais simples, assim, mais descomplicado, mais humano, né? Mais parecido conosco, também é o olhar. Às vezes ele não fala nada, ele só olha. E me remeteu à questão da psicologia também, da minha profissão, que é o olhar que é a fonte do reconhecimento, né? Se a gente lembra de um bebê sendo amamentado, o amamentar não é só o ato da alimentação e da nutrição pelo leite materno, que é sim muito importante, mas pelo toque e pelo o olhar. Quem já viu, né, um bebê sendo amamentado, vê que o bebezinho olha para a mãe, com a mão toca o rosto da mãe, e ali ele vai se identificando, entendendo o que é ele e o que é o outro. Começa ali o primeiro exercício da individualização. Ele se enxerga projetado no olho da mãe e ele vê que tem uma imagem diferente, ele começa a se tocar e tocar o outro, e ali ele começa a criar a identificação. Então, um olho amoroso que olha, seja de pai e de mãe, é um olho que traz essa dignidade, que traz o reconhecimento, porque o ser humano, ele não veio para ser só, né? O ser humano, ele é do grupo também, ele é do social, ele precisa ter esse sentimento que a gente fala na psicologia do pertencimento. É o que move os jovens, muitas vezes na adolescência, se vestir igual, ouvir a mesma música, estar no grupo, porque ele quer pertencer. Sim. Ele, né, depois ele individualiza de novo, mas a gente tem esses movimentos de manada, às vezes, né, para ter essa coisa do pertencimento. Então, muitas vezes a prostituta, eu vejo, ela se exclui porque ela não se sente pertencendo a outra realidade que não seja aquela, né? Sim, acredito que tudo isso passa, através da minha experiência, pela falta do amor incondicional. Todos nós precisamos saber que ao menos uma pessoa no mundo nos ama de verdade. Sim. Então, eu entendi que era por aí o processo de evangelização que tínhamos que fazer por ela. Que o que elas precisavam era um amor incondicional, um amor maternal, né? Sim. Posso dizer que eu não tenho filhos de barriga, mas eu tenho um monte de mulheres que hoje para mim são minhas filhas. É uma coisa que nasce assim do coração. Eu vejo qualquer pessoa que está na prostituição, ai, nossa, vontade de falar com ela, de qualquer pessoa, porque hoje tem missão em outro lugar, também em outro lugar da cidade, do estado, aqui lá em Campos. E eu vivi a mesma experiência, porque vivi a experiência só aqui na Vila Mimosa. Sim. Agora eu vivo a mesma experiência em outro lugar. Lá em Campos dos Goitacazes. Do Goitacazes, com outras pessoas, com outras realidades. Você acaba conhecendo por que as pessoas estão lá, o real motivo e o que elas sentem. Né? Achei muito interessante o que você falou, irmã, da pessoa ficar com vergonha quando ela te vê. Eu acho que ali mostra muito que ela tem vida, né? Ela se sente uma filha de Deus mesmo, talvez muito indigna, né? Totalmente. Muito indigna de não pertencer a alguma coisa, mas assim, por isso que ela fica com vergonha, mas aí você vê a presença de Deus, né? Você sente. Sim. Não, e elas têm uma fé muito grande. Só que o que acontece, como elas têm uma autoestima muito baixa, aí que a psicologia entra, a gente precisa da psicologia, né, do conhecimento humano para viver a fé, senão fica sempre faltando alguma coisa. Elas têm fé, no sentido que acreditam que Deus existe, tudo bem. Mas como elas têm um olhar muito negativo de si mesma, uma autoestima muito, muito baixa,
elas não conseguem confiar plenamente em Deus. Que Deus vai querer para elas algo diferente do que elas estão vivendo. Certo. Na teoria, sim, mas na prática não consegue. Porque não vivenciaram, muito provavelmente, esse amor concreto de um pai, de uma mãe. Exatamente. Mas e até para nós também, que não temos esse confiar plenamente em Deus, né? Cegamente, nessa fé cega que eu falo, nessa fé assim, né? Que se abandona. Que se abandona. Tá caindo no precipício, eu continuo confiando, né? Essa fé, assim, elas não conseguem ter por causa dessa baixa autoestima e de saber que elas não prestam, não servem para nada. Sim. Então, o nosso trabalho é justamente isso, trabalhar essa autoestima. Por isso que é um trabalho de formiga e que ninguém vê. É trabalhar interiormente nelas, o resgate desse valor de si mesma, para que ela possa ter uma fé mais profunda. Sim. Porque ela sabendo o valor que ela tem, a dignidade que ela tem, ao mesmo tempo, né, nesse contato com Jesus, né, no contato com a fé, ela vai fazendo com que faça com uma mulher adúltera, ou faça com uma mulher hemorroísa, ou faça que foram lá tocar o manto de Jesus e ficaram curadas. Sim. Quando essas mulheres entendem isso, elas conseguem uma mudança de vida que não tem retrocesso. Eu já vi muito isso. É isso, irmã. Conta alguns casos pra gente. Que foram resgatados. Que foram assim, que você tenha falado, caramba, como é que Deus fez isso? E muitas têm filhos, né? Muitas, eu não conheço nenhuma que não tenha. Mas tem muitos filhos, né? Uns menos, outros mais, mas tem. Uma história bem do começo, sim, que a Valdirene, nunca mais vou esquecer dessa menina. Essa menina vivia 30 anos, ela tinha. Hoje tem mais, né? Mas tinha 30 anos de idade, vivia permanentemente dentro da vila, já estava exausta, né? Muito, muito cansada, porque realmente elas não querem estar lá, né? E elas sempre chegam pra gente dizendo isso, eu não aguento mais, eu quero sair, eu não sei como fazer, né? Enfim. E aí a Valdirene chegou assim, falou, irmã, não aguento mais, não sei mais o que fazer, não suporto mais, mas envolvida em droga, em tudo isso, porque não tem como se prostituir sem alguma coisa ilícita, né? Sem alguma química, né? E não aguento mais, então ela chorou, eu falei, eu lembrei de Pedro, assim, o que eu vou falar pra essa menina? Emprego não tenho, dinheiro não tem. Eu falei, olha, eu sei que alguém que pode tudo também não quer que você esteja assim. Então vai lá e fala com ele. Porque nas nossas missões sempre tem o Santíssimo exposto, né? Sempre tem Jesus lá. Se não tiver Jesus, a gente não faz missão. Eu me recuso, né? Porque não tenho como fazer um tipo de missão assim, sim, a presença física. Sem ter a retaguarda de Jesus. A presença física, né? Porque a Eucaristia, Jesus está fisicamente presente, né? Então, quero ali Jesus, senão não vou. É muito bom isso. Em Campos, a missão que a gente abriu, eu falei para o bispo, eu vou se tiver Jesus. Se Jesus for comigo. Aí ele me deu a chave do Santuário da Adoração. Eu falei, tá bom. Isso é uma riqueza da nossa fé, né, irmã? Muito! Que em outras religiões a gente não vê isso. Sim. É Deus ali em corpo, alma e divindade completo ali no sacrário. E o físico, assim, ele tá ali presente. Eu falei, olha, vai lá, fala com ele. Ela entendeu, porque eu podia ter falado isso, ela não ter dito, não, isso não é para mim. Mas se ela entendeu aquilo, realmente, o Espírito Santo agindo, né? Ela foi, se ajoelhou diante de Jesus, falou, né? Não sei o que falou, porque falou no silêncio, né? Mas acredito que é a mesma coisa que falou comigo. Foi embora, pronto. A gente não sabe mais dela. Uma semana depois, ela entra, estamos na capela, com roupa, vestida, assim, tudo, né? Diferente. E, irmã, tô indo. Fui chamada para um prego. Olha. Graças. Nem eu acreditei. Fui eu que mandei ela falar com Jesus. Tão rápido. Poxa, Jesus, o senhor nem me avisou. Mas você levei muita tapa na cara nesses anos todos, porque eu vi muitos milagres se acontecer. Esse foi um dos primeiros, tá? Sim. Realmente, nos primeiros anos, né? De ver, Valdirene já tem muitos anos fora da prostituição, trabalhou em serviços gerais, em outras coisas, enfim. Mas quando são elas que elas vão buscar, que elas conseguem, então elas não voltam atrás. Sim. Eu já vi muitas mulheres saírem e voltarem. Porque elas não foi uma coisa que elas conseguiram, que elas lutaram, né? Que elas trabalharam, que conseguiram através da fé. Ainda não tinham compreendido, né? Era só sair porque não estava aguentando alguma coisa assim, mas não tinha feito o processo, né? Certo. De conversão. Depois, eu tenho muita história, né? Para contar de muitas mulheres, mas
Tem umas que hoje elas são artesãs, né? Nós temos também o trabalho trabalhos, né, lá de artesanato, que vão à missa todo domingo, hoje em dia, né? Tem uma vida de fé, de oração. Meninas que falam para mim hoje, irmã, hoje o que eu quero é só viver a vontade de Deus. Olha que bênção. Eu acho que nem os católicos falam isso. Mas ela é católica, mas às vezes nós que estamos sempre na igreja, né? O tempo todo, e nasceu, viveu ali, não busca, porque quando isso sai da boca dela, é realmente verdade. Sim. Não é brincadeira. Né? Irmã, e a senhora falou que todas ali têm muitos filhos. Sim. Já viu algum caso da mãe estar ali se prostituindo e a filha também? Sim. Porque o exemplo arrasta, né? Lamentavelmente tem. Não muitos casos, mas tem mãe e filha, avó, mãe e filha. Né? Meu Deus. Já uma geração ali, né? Ali, né? Tem sim. Não é a maioria, tá? São casos raros. As mães sofrem demais quando vêm as filhas, então lutam muito para as filhas não ficarem. Já vi muita mãe conseguir tirar a filha e sair por causa da filha. Então, acontece isso, né? Sim. Tem. Não é a maioria, mas tem. Tem sim. E irmã, assim, a gente está falando, quando a gente fala das mulheres da Vila Mimosa, de apresentar Deus dessa maneira suave, do olhar, do amor profundo, da dignidade, parece que é até um pouco mais compreensível. Mulheres sofridas, mulheres que não tiveram presença de pai e mãe, que passaram dificuldades financeiras, mas hoje a gente vive essa realidade, infelizmente, e meninas de sociedade que escolhem entrar na vida de garota de programa, às vezes com disfarce de ser modelo, e aí, né, essas meninas entram. Hoje tem até um termo que eu acho muito ruim, que é o tal do Sugar Daddy, né, que são os aplicativos onde meninas, né, na pandemia, saem com homens muito mais velhos, né, com um pai com açúcar, né, que vai prover tudo para elas, mas em troca de sexo, da prostituição, da venda do corpo, né. A senhora acredita que é o mesmo processo? Sim. É o resgate da dignidade? Sim, porque vamos dizer que alguém que se prostitui na Vila Mimosa, a maioria fazem para comer mesmo, né? Que ganha muito pouco, ou pode ganhar muito, mas enfim, né? Pontualmente. É uma prostituição de baixa renda, vamos dizer, né? Mas o que move a se prostituir é o mesmo. Sim. É a falta de concepção da tua dignidade e essa falta desse amor, dessa gotinha de amor na tua vida. Porque se você tem essa percepção da tua dignidade, que vem desse amor, né, que a gente precisa, esse amor essencial, você não se submete à prostituição, nem sequer que você comprar um carro. Sim. Por que você não se prostituiu? Por conta do valor, né? Por que você não foi? Eu me fiz essa pergunta. Sim. Por que o Maribel não foi? Porque eu sou igualzinha a elas. Não tenho nada diferente. Tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Né? Igualzinha a elas. Sou mulher. Por que eu não fui me prostituir e fui escolher ser freira? Porque era vocação, porque era melhor que elas? Não, coisa nenhuma. Não tenho o mesmo valor que elas. Mas eu tive a possibilidade de ser amada. Sim. E o amor nos permite e nos proíbe, vamos dizer, entre aspas, né, de fazer certas coisas. Sim. Então, a gente se submete ou não se submete a certas coisas a partir da certeza desse amor que temos ou não. Sim. Nós estamos numa sociedade super fragilizada porque nós vivemos em famílias destruturadas, onde realmente o que mais falta na sociedade é a estrutura. Sim. Então não temos valores. Se já de pequenininho você nasce num lugar onde você não sabe, né, o que vai acontecer, né, a mãe e o pai não se entendem, então ele também fica ali, para aqui, para lá, para onde vai, não sei lá o quê, né, toda aquela coisa da estruturação familiar. Aí a criança, onde que está? A força do ser humano, independente da religião, está no amor. Sim. Se você não tem essa base de amor na tua vida, depois as tuas escolhas vão ser consequências disso. Então, a meu ver, mas talvez esteja errado, e quem tiver uma tese para me mostrar pode me trazer, aceito coisas para aprender. Mas, a meu ver, é isso que leva uma pessoa a se prostituir, isso, o que leva uma pessoa a traficar, o que leva uma pessoa a se drogar, o que leva, né? Sim. É a base da dignidade da pessoa humana. Nós fomos criados pelo amor que Deus e para o amor. Sim, o amor é fundamental, né? Simples.
E não é amor de paparico, né? Não, é amor de de valorizar a alma. De né? valor, sabe? De você valor. saber que A pessoa saber que é valiosa para Deus, é valiosa para o mundo. que você é uma valioso por si vida, mesmo. É valioso pra si mesmo. Porque tem muita gente que não teve a presença de um pai, de uma mãe carinhosa, no sentido de botar no colo, fazer cafuné, mas sentiu e viveu o amor Sim. em outra forma, porque existem Sim. maneiras de se expressar, né, que não só no toque. Claro que o toque é muito bom, o carinho, a acolhida, Concordo. mas não é fundamental. Às vezes... Porque às vezes não tem sinceridade também, né? Pois é. Quanto abraço, quanta coisa, mas no fundo... Não, e hoje eu vejo assim, às vezes as superprotetoras, né, as mães superprotetoras, em nome, um discurso de dizer que faz por amor, muitas vezes não faz só por amor, faz por apego também, pessoal. Né? Filho, propriedade minha, escolhe as minhas escolhas, eu estou ali protegendo, mas o excesso de proteção atrapalha, né? Porque você tira da pessoa o direito dela aprender com as quedas, né? Uma mãe... Me chocou uma imagem recente. Bom, meu filho está com 22, a mais nova acabou de fazer 19. Então, na minha época, isso não existia. Mas tomei um susto de ver a foto. Eu tenho um sobrinho que está bem novinho, um pouco mais de um aninho. E aí, um dia, com essa coisa de Instagram, todo mundo postando... postou uma foto dele no play com os amiguinhos brincando. Naquela fase está começando a engatinhar para ficar em pé. A maioria das crianças de joelheira. Eu falei, mesmo? Assim? Tem joelheira para bebê? Joelheira? Joelheira, para não machuca o joelho. Né? A princípio é uma proteção boa, legal. Mas cadê? Não vai criar força, o calo, a força, né? O endurance para a gente seguir. Então a gente vai acolchoando tanto... Que uma vez eu ouvi um amigo meu dizendo assim, a gente ama tanto os nossos filhos, mas a gente tem que tomar cuidado para não criar um poodle e jogar na floresta, porque ele não vai sobreviver um dia. Selva. Não vai dar muito certo. Selva, né? Então, a gente tem que criar no amor, mas o amor também é dar limite, o amor também é libertar. Sim, quando se fala de amor, não é um amor, por isso eu falei, não é um amor de carinho, mas é um amor de buscar o bem do outro, o bem objetivamente. E essa é uma questão também que eu precisei aprender com as mulheres, né? Que o amor é de verdade, mas o amor de verdade é que você fechar a porta, puxar a orelha, corrigir. Você chegou fora do horário, não entra aqui. Não é só tá tudo certo. Não, elas me conhecem. Eu sou muito brava, muito exigente. Então, quem trabalha comigo leva um tempo para entender que o caminho é por aí. Porque tadinha, tudo que ela sofre, tadinha nada. Aqui tadinha não existe. Ela sofre? Sim, é verdade. Mas se eu quero resgatá-la, não posso tratar de tadinha, não. Sim. Ela é capaz de superar a sua dor com o meu respeito. Ela vai saber que eu estou aqui para esperar, para escutar, para valorizar a sua dor. Mas ao mesmo tempo, sempre, bora. Talita cum, né? Talita cum. Levanta-te e anda, ué. Vai ficar aí, não, bora. É isso que significa o talita cum, né? Levanta-te e anda. Exatamente. Então, colocar horários, regras, limites, né? Tempo para respostas, né? Tudo isso faz parte de um amor verdadeiro. Sim, isso é estruturante. Porque senão a gente também temos pequenos efeitos na igreja desse assistencialismo social, onde a gente simplesmente dá para os tadinhos, a gente dá a cesta básica, dá comida, né? É importantíssimo dar. Mas cuida dele. Será que você faz um acompanhamento para saber se ele de fato está desenvolvendo os seus valores, né? Sim. O seu valor humano, o seu valor social? Porque senão a gente está criando dependentes, sim, né? Como é que inúteis. É. Eu falo para as minhas meninas às vezes, né? Esse vitimismo, né? Quando eu penso que o outro é tadinho, inconscientemente eu me coloco numa situação superior a ele. Isso. E desqualifico, porque eu não acredito na força, no poder que ele tem de se levantar. Sim. Né? Na responsabilidade de caminhar. Eu não posso caminhar por ele. Ele é que tem que levantar. Mas é um trabalho que dá muito mais difícil. Sim, dá trabalho. Você faz um trabalho individualizado, onde você vai acompanhar com todo... Nós acompanhamos as mulheres com psicólogo, com assistente social. Eu faço atendimento religioso, né? Então, a gente separa os atendimentos. Elas têm que passar pelos 3 atendimentos. Então... Ótimo. Tem uma obrigação, vamos dizer, tem uma regra, você tem que passar. Tem um caminho, nós chegou lá, a gente dá a cesta básica. Sim. Mas a cesta básica durante um tempo, a gente exige resposta, né? Para entender, para motivar, enfim, né?
Dá muito mais trabalho? Dá. Se a gente desse só cesta básica, nós teríamos talvez 1.000 mulheres na porta. Você vai tapar o sol com a peneira, né? Exato. Hoje nós temos, por dia de atendimento, só atendemos 6 mulheres. Olha. Porque cada uma tem os seus 40 minutos, sua hora, seu tempo de... E essas 6 mulheres são aquelas que vamos atender naquele dia, não mais. Certo. Né? Certo. Bom, pontualmente, chegou alguém, enfim, mas a gente trabalha com agendamento, com horário, porque o tempo que a gente pode atendê-las com qualidade. Sim. Se não vira, né, uma coisa de massa, né? Não E conhece, massa, né? massa já temos suficiente. Já temos. Irmã, você sofreu alguma resistência ali quando, assim, até hoje é tranquilo, assim? Lógico, é um trabalho pesado, mas você sofre alguma represália do pessoal, mesmo você... Dos chefes lá? Do chefe. Não. Hoje já te conhece, oi, irmã Maribel, como é que você tá? Eles falam com você, e aí, tudo bem? Não tão publicamente assim, não. Mas não, já sabe nunca que, sofremos. a irmã chegou. Sim, tá não, nunca sofremos, não. Desde a primeira vez que entramos, pedimos autorização, foi dada a autorização e nunca tivemos. Teve uma mudança uma vez de responsável, aí teve uma coisa que aconteceu, porque nós temos outros irmãos, né, cristãos que vão, mas tem uma abordagem muito mais invasiva, né? Aí pegam a Bíblia e ficam dizendo que aquilo é pecado, não sei lá o que, então aí eles tiram. Por causa disso, uma vez nós também tivemos que parar de ir, né? Mas sim. não foi por nossa atuação, é porque eles proibiram todo mundo de chegar, todo mundo religioso de chegar lá, né? Sim. Aí eu fui insistindo, disse, mas a gente, aí eles não falaram nada, aí fui, voltei, enfim, Aí ficou lá. mas nunca aconteceu nada de repressária por parte deles, jamais, e nunca tivemos nenhum incidente com a gente. Ótimo. Então, de fato, publicamente a gente não vê, mas eles nos protegem de certa maneira. Nós temos autorização de entrar e sair com segurança e nunca ninguém roubou, tocou nada. Agora, irmã, com todo esse trabalho, que é um trabalho que exige um esforço físico, mental, emocional e também espiritual, que a gente sabe, como é que surgiu o triatlon na vida da senhora e como é que a senhora consegue energia para ainda correr, nadar e pedalar e fazer sua obra? Correr, pedalar e nadar me dá energia para fazer o que tenho que fazer. Como é que surgiu isso? Como é que entrou o esporte na sua vida? Como que entrou o irmã? esporte na minha vida? Então, eu sempre gostei de esporte. Quando era criança, na escola, a gente fazia competição de corrida, enfim. Mas quando eu entrei para a vida religiosa, eu achei que não podia fazer parte. E eu nunca tive assim, motivação para fazer, enfim. Mas, de fato, essa missão ela é muito pesada, tem um clima pesado. E eu acabava absorvendo muito, né? Então, teve um tempo que fiquei muito cansada, com enxaquecas, né? Com vários problemas, assim, né? Dor em todo lugar, você não sabe onde é. Estresse, né? Cansaço, né? E aí eu comecei a ir no médico, passava os remédios fortíssimos, que não aliviavam nada a dor de cabeça. E aí fui fazer acupuntura, que eu não conhecia acupuntura. E aí o terapeuta falou, mas por que você não faz alguma atividade física? O que você gosta? Eu falei, eu sempre tive o sonho de aprender a nadar. Eu não sabia nadar. Olha, não sabia nadar? Não. Agora nada no mar. Estava no interior, né? Meu Deus. Você não teve acesso muito à praia. Só tinha um rio lá. Não, a gente nadava, não boiava. Não. Porque quando eu tinha uma amiga que morava na cidade, aí eu passava as férias com ela e ela nadava na piscina, então eu ficava maravilhada lá, vendo ela. Eu nunca imaginei que ia ser. Aí quando ele falou, mas por que você não aprende a nadar? Aprender a nadar? E aí eu comecei, então, por causa disso, por causa desse problema de saúde. Uma irmã que morava comigo faleceu em 2014. Então foi em 2015, final de 2014, 2015 que eu comecei a aprender a nadar. Eu ia na Vila Olímpica, né? Aprender a nadar. E aí fui começando a aprender a nadar. Nossa, aqui no metrô. Ali no Maracanã? Ali não. Eu aprendi a nadar na Vila Isabel, na Vila Olímpica da Vila Isabel. Vila Isabel. Exatamente. E aí, nesse tempo, eu ganhei uma bicicleta, que eu amava bicicleta, né? Então, eu ia de bicicleta, né? Pra aprender a natação, enfim. E aí, eu fui aprendendo a nadar, devagarinho, enfim. E depois foi surgindo, não sei o que, acho que foi surgindo a corrida no meio e tudo isso. Então, eu fui acrescentando coisas, né? Depois comecei a terapia com o tempo, porque o esporte não era suficiente, né? Para poder também lidar com toda a parte emocional. E aí, de fato, na terapia, ela falou, mas então, por que você não faz mais alguma outra coisa, né? Não só nadar, enfim, fui me ajudando a discernir melhor. E aí, fui entrando na vida do esporte. Fui indo e foi me trazendo assim um equilíbrio emocional que ajudava eu viver a missão melhor.
Porque isso é um grande erro nosso também, missionários e religiosos, que a gente trabalha tanto que a gente acha que nós somos máquinas, né? Tipo, Sim. tem que rezar, porque rezar soluciona tudo. E sinto muito. Soluciona, sim, os seus problemas da alma, vai ajudar, mas o seu emocional e o seu físico, para isso existem os científicos, para isso existem as coisas que Deus dão para isso. Então, cuidar da integridade da pessoa. Eu levei muito tempo para entender isso, mas foi, assim, acho que é o maior aprendizado da vida até agora, né? Tirando as partes missionárias, foi viver a integração, a integridade da pessoa, né? Porque muitas vezes nos separamos. Vivemos muito espiritual. E quando que você cuida do seu corpo? Quando que você cuida da sua mente? Porque a sua mente e o seu corpo são necessárias para você rezar melhor. Sim. Não é verdade que você rezando mais, o seu corpo e a sua mente vão melhorar se você não cuida deles diretamente. Sim. Com a alimentação, com o sono, com a atividade física, com a medicação se for necessário. Enfim, tem que cuidar concretamente. Então você tem que parar de rezar e sair correr. Vou dizer. Tem que ter tempo para tudo, né? Tem que ter tempo, porque você reza, tudo, é importantíssima a oração. A oração é o centro da minha vida, né? Sim. Mas eu rezo melhor depois que eu corro. Olha. Se sente melhor. Sim, porque você libera o seu estresse, Sim. você cuida do seu corpo, Produz- você tem uma postura melhor do Sim, seu produz corpo. endorfina. Produz endorfina, você respira melhor, você come melhor, você dorme melhor. Então, se você está bem dormido, bem comido, quando você vai rezar, o seu espírito está como? Está livre de tudo isso que oprime. Sim. Sim, sim. Que não tem como dizer que não, que a gente separa muito, né? Então, eu fui indo, né? Fazendo esporte e passando por essa experiência de integração da pessoa. Porque eu era muito, muito anjo. Sim. E pouco humana. Eu vivia muito na espiritualidade, o tempo todo na missão, enfim. E tinha, não sei se a formação que eu tive, o quê, mas não tive essa formação sobre a valorização do cuidado pessoal do físico, corpo. sim. Porque às vezes nós que vivemos, né, no celibato, que a gente vê, então parece que não, que a gente tem que viver tudo fechadinho. Corpo né? enclausurado, E não é, porque mais você clausura, pior. Porque você aprisiona todos os sentimentos e todas as emoções e todos os impulsos que o seu corpo vai ter. Porque não é porque você é religioso que o seu corpo não tem. Exato. O seu corpo continua sendo o mesmo. Não é que Deus apertou um botão lá e falou, não, você agora é religioso, não vai sentir Desliga nada, aí. não vai sentir nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma vontade, não. Impossível. Sim. Então, mais você apressiona, pior. Mais você libera aquilo, compreende, convive, se reconcilia com o seu corpo, aí se torna realmente a integração da pessoa, a integridade, enfim. A integração da pessoa. Enfim, e aí eu fui, o esporte fazendo parte da minha vida, incluindo, e aí finalmente já estava nadando, estava pedalando, por quê? Porque tinha ganhado essa bicicleta. E o que eu fazia aos domingos? Eu pegava a bicicleta, saia lá da Tijuca e até a Barra da Tijuca. Da Nossa! Tijuca, Subiu alto. eu sou sem noção até hoje, vou eu saí. Vou logo ali. 6 da manhã, 5, 6 da manhã eu saía. Irmã, por onde você vai? Como que você faz? Eu vou aqui pela Presidente Vargas, depois eu pego o aterro, ciclovia e ia indo até a Barra da Tijuca. Cheguei não foi um dia para outro, tá? Nossa, mas todo domingo fui acrescentando uma coisa, outra. É porque fecha, né? O domingo tem as áreas de lazer também, fica Exato. mais seguro de Nossa, andar. que coisa maravilhosa aquilo. Ia Aí lá, quando me di conta, eu estava realmente na Barra da Tijuca, né? Porque todo domingo eu acrescentava mais um pouquinho. Tava fazendo 70 quilômetros de bike de passeio, né? Que isso? E aí, eu voltava. E eu apaixonada, porque eu voltava no domingo, 9 horas, estava em casa já, feliz da vida e super disposta para fazer o que tinha que fazer. Com disposição. Né? Nossa. Com disposição. Pra Pedalava rezar. de 6 da manhã às 9. Sim, mais ou 3 menos. horas de pedalada. E parava no meio para tomar um açaí, uma coisa assim, né? Claro, Alimentar, uma água, né? Era maravilhoso você ver todas essas coisas lindas, né? Que tem no O Rio de Janeiro é abençoado, né? Pela beleza natural. Ele é eu muito... ia porque eu era sem noção, porque aí eu não apego muito ao perigo, eu sei que tem perigo e tudo isso lá, mas eu falei, se eu ficasse pensando que vou ser roubada, que não sei o que, não sei lá o que, Você vou não vai ficar fazer nada. aqui fechada no domingo e amanhã eu vou matar alguém porque estou super estressada. Então é melhor eu sair e fazer isso. E de fato, nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus, né? Nem vai acontecer. Enfim. E então aí falaram, mas por que você vai fazer triatlon? Eu falei, triatlon? O que é isso? Nem sabia que existia, não sabia de nada. E aí então eu descobri uma freira chamada Madonna,
que é uma freira americana. Eu já vi essa freira. Nunca tinha ouvido falar. Ela é triatleta, Ironman, né? E ela fez o Ironman com 92 anos. 92 anos? Ela tá viva. Jesus. Ela começou a fazer atividade física com 50 anos. E ela fez não sei quantos Ironman já, enfim. Nossa. E aí eu falei, É isso que eu quero. Mais ou menos assim foi. Mas também sem noção, porque de fato o triatlon exige muito da gente. Do corpo. Muito do corpo, mas muito, sabe de quê? Disciplina. Gente, o que me trouxe o triatlo foi uma disciplina de vida maravilhosa. Sofri muito para entrar nessa disciplina, mas essa disciplina traz um equilíbrio, né? Emocional, mental, tudo, né? Organização, até para rezar, até para as missões também, né? Tem que ter horário, tem que ter descanso, tem que ter sono, tem que comer bem, né? Tudo isso, né? Então ali fui entrando no triatlo, encontrei uma assessoria maravilhosa. A senhora tem uma assessoria, né? Não pode sair fazendo assim da cabeça, né? Pode, mas é meio perigoso, né? Porque vai se quebrar. Você precisa de planejamento, né? De treino, né? Você não pode treinar da sua cabeça. Você pode, né? Mas enfim. E aí, enfim, eu encontrei assessoria. Passando o domingo de bike pelo Hotel do Flamengo, tinha uma tenda escrito assim, MF Triatlo. Eu falei, vou tirar uma foto. Tirei uma foto, entrei em contato pelo Instagram. E a Márcia Ferreira é triatleta, tricampeã brasileira de triatlo, uma pessoa que teve um acidente e que depois fundou a assessoria, né? Sim. Maravilhosa. E aí eu mandei uma mensagem para ela e ela viu a minha foto, que era freira. É isso que eu queria te perguntar. E aí o que ela fez? Me ligou na hora. Oi? Oi, você quer fazer triatlo? Sim, pois é, mas você tem bike? Não tenho bike não. Tinha bike de passeio, mas a bike de passeio não era uma bike pra você triatlo, né? Não é. O que você tem? Vontade de fazer, né? Mas depois não tinha mais nada, né? Mais nada, né? Enfim, depois ela me acolheu e a equipe toda, né? E aí foram sabendo tudo. Tudo. Eu sou tipo o mascote da equipe hoje em dia, né? Porque todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe o que eu faço, né? Então, reza para São Pedro para não chover, para a gente poder treinar, né? Eu vi uma reportagem sua, irmã, eu li uma reportagem sua que quando você chegou, o pessoal falou, você tá no lugar certo? E você falou, eu tô. E você, tá? Isso. Foi na Vila Mimosa que perguntou o Monsenhor, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu sei o que eu tô fazendo no casamento. E o triatlo é mais ou menos isso, né? Eu recebi já muitas críticas referente a isso. Eu recebo ainda, né, através do Instagram, porque eu também publico muito isso. E às vezes... Mas críticas por quê, irmã? O que as pessoas costumam falar? Tem hater pra tudo, né? Ué, não tem nada a ver. Ser freira e fazer triatlo. Eles questionam isso, né? Não tem nada a ver. Você não tá melhor pra fazer, não? Sim, você tá o tempo todo aí correndo, nadando, e quando que você reza? Você vai à missa, já recebo muito isso. Você foi à missa, já? Mas e do meio religioso, a senhora também recebe? Que deve receber, né? Também. Deve receber. Tem estou com muito fresca essa imagem do The Chosen, que Nicodemos, né, o chefe lá dos fariseus, um homem da sinagoga, importante, estudioso, está com 2 estudantes dele e presenciam o milagre de Jesus fazer o paralítico andar, aquele que desce pelo teto. Né? E aí os estudantes, os discípulos lá de Nicodemos, gritam para a guarda romana, dizendo que está acontecendo uma confusão ali. E aí, quando ele aborda Maria, né, Maria Madalena, no caso, né, que ele queria falar com Jesus, ela fala, não posso te apresentar a Jesus, porque você está andando com esses homens, você é um fariseu, e quem me garante que você não vai denunciar e trazer a guarda romana e tal. Mas ela sente verdade no olhar dele, e ela fala, então por que você deixou eles fazerem o que fizeram? Né? Saiu todo mundo correndo, a guarda correndo atrás do povo. E ele fala isso. Não, isso é do humano, é inveja. Eles sentiram inveja e medo do novo. Sim. Inveja porque nunca conseguiram fazer o que ele fez e medo porque era algo totalmente desconhecido. Então, talvez seja uma tendência do homem, né, a atacar. Sim, eu vejo isso assim, assim como eu recebo críticas, mas eu sempre vejo que as críticas são muito menos que os elogios, que os incentivos são muita gente de fato apoia
admire tudo isso, mas tudo bem, a admiração é cada um admira o que quiser, né? Mas eu vejo muita gente, né, falando, eu coloco lá um vídeo, né, eu fui correr, a pessoa me escreve, hoje eu fui correr por sua causa, porque eu não tinha vontade. Muita isso gente. Que eu queria te perguntar, irmã, e talvez até comentar com você, está sendo uma inspiração para muita gente, né, que talvez pense, não posso. Ah, mas a irmã pode. Eu vou lá também. Mas então, isso que eu recebo muito. Mas, gente, ela tá indo correr, eu tô aqui, não tô indo? Eu tô aqui. Não é possível. Eu vou lá também. Às vezes as pessoas, enquanto a pessoa na missa, já aconteceu agora, algumas semanas, né? Eu tinha ido correr de manhã, enfim, eu chego lá, faço, depois eu vou fazer minhas coisas, né? 2 minutos. E aí a pessoa saí da missa do domingo, eu falei, irmã, e nem sabia que ela fazia atividade física, uma senhora já. Irmã, naquele dia eu tava tão pra baixo. Aí eu vejo o seu vídeo assim que eu fui correr, eu falei, hoje eu vou. Hoje eu vou. E naquele dia ela começou a fazer a atividade física dela. Olha. Então fazia já alguns dias, porque não era um domingo, não sei que dias ela estava indo lá. Isso também é uma forma, né, de resgatar a dignidade, né? Sim, e uma experiência muito legal que estou vivendo na parte do esporte, essa vivência com aqueles também que estão longe da igreja, mas que precisam muito dessa presença de Deus próxima, dessa presença de Deus viva. Eu, quando estou fazendo as minhas atividades, eu nado com todo mundo, eu não fico falando de nada, né? Sim. Mas eu vivo a minha essência, vivo o que eu sou, vivo a minha vocação, eu tenho o meu jeito de ser e tudo isso, né? Então, acredito que só o fato de estar no meio desperta isso, né? Sim. Porque eu já fui a provas de triatlon, que era fora do Rio, e aí a pessoa da minha equipe foi comigo na missa. Olha. E não iam à missa há séculos, né? Que legal. Talvez. Mas foram naquele domingo. Foram à missa, assim, e encontrava pessoas depois da prova. Ai, mãe, eu deixei na igreja por aquilo, por aquele padre, por aquele outro, né? Então, viram alguém que estava junto ali, então falaram, nossa, será que dá para ela me dizer alguma coisa? Ou, não sei, né? Uma presença de Deus ali no meio, né? Através que vai até as pessoas. Eu que acho vai isso até muito interessante, pessoas. sabe? A gente, eu achei muito legal isso que você falou, irmã, do corpo. E que até aliando que o padre Alexandre, eu tô tocando numa missa na praia. Sim. Então essa missa é de frente para a praia e as pessoas já ficam, caramba, mas a igreja, não é na igreja que tem que ir, está sendo na praia. E aí o padre falou exatamente isso que você falou, você só confirmou, irmã. Deus quer você espiritualmente bem, mas ele quer que você se alimente bem, ele quer que você durma bem, ele quer que você coma bem, ele quer que você faça exercício. Ele quer cuidar do teu corpo também, não é somente da tua alma. Deus fica feliz quando você cuida do seu corpo, quando você não fuma, quando você pratica esportes. Ele quer cuidar do seu corpo, né? A gente é templo do Espírito Santo. Então, o que você falou é muito forte, sabe? Tipo, as pessoas às vezes só pensam, não, só o espiritual. E o teu corpo, cara? E tua mente, sabe? Mas isso é uma grande tentação, um diabo muito espiritual, né? É uma grande tentação de a gente desencarnar Jesus. Uma coisa que a gente falava aqui antes, né? Uma coisa que para mim é muito valioso na vivência de fé é essa encarnação de Jesus. Jesus se fez um de nós. Então, ele quer estar próximo de nós em tudo aquilo que nós vivemos. Sim. Então, quem é Jesus? É alguém que está comigo 24 horas. Para apontar o dedo, não, porque ele falou que não era para jogar. Então é para viver com você que você está vivendo. E também para viver essa vida com alegria, com gosto, com prazer de viver. Porque se a gente vive nesta vida uma coisa tão chata, não sei lá, correndo para todo lugar. Aborrecido, né? E mesmo dentro da igreja, né? Vivendo um monte. Tem que ser assim, porque a regra... Eu concordo com tudo que é o magistério, com tudo que são as regras, mas vamos interpretá-las bem? É a interpretação da regra. Interpretá-las bem? Isso, porque irmão. Elas são para viver melhor. Porque a gente esquece, né? Deus é a lei, tem os mandamentos, ele mas sobretudo ele é amor, né? Exato. Deus é amor, antes de mais nada ele é amor, pura presença do amor e misericórdia. Então precisa de regras porque tem que ter organização. Sim. Mas não pode, a vida de fé não pode se tornar uma coisa tão difícil que eu deixo de vivê-la porque vivê-la é muito chato. E a senhora falou que a vida do esporte trouxe uma coisa importante, que é a disciplina. E a gente imagina que a vida do religioso também é pautada na disciplina. Pois né? E como é que a gente consegue, assim, encontrar leveza nessa disciplina? Porque tem um limite, mas tem, eu imagino, os frutos, né?
Então, a vida religiosa tem disciplina de oração, de horário e tudo isso, mas justamente acho que a disciplina do esporte te traz a leveza para viver a disciplina religiosa. Sim. Que muitas vezes se torna muito dura, às vezes, né? Muito pesada, porque nós vivemos em ambientes pesados. E se você não tem um lugar onde você veja outras coisas que não sejam o seu ambiente, né, de dor, ou por exemplo, as irmãs que trabalham numa escola, né, eu que trabalho no ambiente que trabalho, qualquer um que tenha, né, se você não está com pessoas que façam outra coisa, Sim. você acaba vivendo num círculo vicioso, no mundo das mesmas coisas, né. Então, a disciplina do acordar para rezar, de ir à missa, de fazer missão, de voltar, de comer, de não sei o que, não sei quanto, se torna muito pesado. Sim. Então, o que o esporte, a disciplina do esporte traz, né? Traz a leveza para viver a outra disciplina. A outra disciplina. Exato. Porque o que a disciplina religiosa fez? Todo dia você tem que rezar, laudes, vésperas, tá. Ir à missa todo dia, fazer a tua lexio divina, né? Fazer não sei lá o que, né? Tudo bem, eu tenho essas regras, né? Como toda religiosa tem, como todo religioso deve ter. Todo leigo deve ter também, né? Solteiros, enfim, né? Mas se eu estou tão cansado, tão estressada pelo que eu vivo nas minhas missões, aquela coisa eu vou fazer. Eu vou lá fazer a minha hora de oração. Eu vou ficar dormindo, com raiva, alguma coisa assim. Eu não vou conseguir ter, né, a minha alma liberta. Agora, eu, por exemplo, eu acordo 3 da manhã. 3 da manhã, irmã? Que hora Sabe para quê? Sabe para quê eu acordo 3 da manhã? Não é para rezar o rosário, não. É para andar de bike. Mas então vamos lá, peraí. Me explica aí como é que é um dia da senhora, na vida da senhora. Você dorme que horas? Acorda às 3, que eu já sei. Costuma dormir que horas? Então, 8h30, 9 horas. Tem que dormir cedo. Não é todo dia que a gente acorda às 3, né? Tá. Mas aí, todo o treinamento de triatlo é cedo, né? Tanto nadar no mar. A bike, por quê? Porque nós temos aqui no Rio, graças a Deus, com a luta de muitos ciclistas, a área se chama Área de Proteção aos Ciclistas de Competição. Ah, tá. Então, a Terra do Flamengo fecha de madrugada, às terças e às quintas-feiras, só para ciclista, das 4 às 5h30 da manhã. Olha, não sabia disso. Que legal. Olha, vejam aí. Olha. Então, é um espetáculo, porque são centenas de ciclistas. É mesmo? Treina... Durante a semana, é lindo. terça e quinta? É lindo Terça de e ver. quinta na Eu não terra. sabia Aí, disso. só quem vai lá entende por que nós somos malucos. Você chega lá e você vê milhares não, mas centenas de bike lá. Cada equipe tem muitas assessorias, todo mundo treina lá. É muito legal. Já é uma alegria, né? Chegar assim. Você chega lá, nossa, e essa... São vários grupos, né? Vários É muito grupos, legal. tem regra, tem tudo, né? Você tem regra. Essa pista aqui, pista 1, pista 2, pista 3, a gente tão na linguagem de ciclista, né, que a gente tem. Aí você indica que tem uma coisa que tem um buraco, enfim, lá, não sei o quê. Alguém caiu, você vai lá ajudar, trocar o pneu. Tudo isso, né? Muito bom. Das 4 às 5h30 da manhã. Então, é o horário que a gente tem para treinar com tranquilidade, porque treinar na rua, assim, é sempre perigoso, mais perigoso. Com a de Então, carro. terça e quinta a gente treina assim. Normalmente eu faço 2 atividades por dia. Então, eu faço bike, depois eu nado. Ou eu corro e nado, ou eu nado e corro, ou musculação, tem que fazer musculação também. Eu não gosto, mas tem que fazer, né? Isso também ajuda. Eu odeio musculação, não gosto de academia, mas precisa fazer. Para fortalecer, A gente não faz tudo que a gente gosta. Né? Faz o que é necessário. Então, Exato. tem sempre. Então, os meus dias não são todos iguais, né? Sim. Mas normalmente sempre acordo cedo, 3 da manhã sou terça e quinta, os outros dias acordo bem mais tarde, tipo 4h30, né? Nossa, super mais tarde. Bem mais tarde. Quase no sol de meio-dia. Quase no sol das 4h30 da manhã. da manhã. E aí, todo dia de manhã cedo é treino. Sim, todo dia de manhã Ou cedo é treino. correr, ou é pedalar, Sim. ou é nadar. Aí eu faço treino, depois volto e onde faço as minhas orações. Quanto tempo leva de treinamento? Aí? Depende, né? Então, quando eu treino de bike 1h30 mais ou menos, natação costuma ser 1h30 ou 2, depende do 1 hora, ou depende do dia. Né? Então isso é vai a parte da manhã, né? Vai chegar lá já pelas 10 da manhã, mais ou menos, não. Se você começa às 4, imagina, às 4 não. 8 horas está em casa. 8 horas já está em casa. Mas isso é em jejum? Não, tá doida.
3 da manhã, o que vai comer? Eu como muito. 3 da manhã você come macarrão com ovo. Macarrão, irmã, já é o café da manhã, macarrão com ovo. Haja proteína e um pouquinho de carboidrato. Muita proteína, muito carboidrato, muita comida. Eu como muito. Então, e aí tem comida de verdade mesmo. Comida de verdade, comida de verdade, saudável, tem que ter nutricionista, né? Certo. Para ter um plano alimentar, né? Para seguir. Senão fica doente, né? Fica doente, não tem como. Então, com alimento, aí você tem, se você quer treinar sem sofrer, você pode sofrer. Aí você pode treinar. Escolha. Você vai sofrer já pelo treino, porque o treino é sofrido. Sim. Mas se você não tiver um bom sono e uma boa alimentação, você vai sofrer o dobro. Certo. Então a escolha é sua. Você pode comer qualquer coisa, mas vai sofrer depois. Certo. Mas como eu gosto de fazer prova, porque a prova para mim são objetivos, são motivações, né? Então para fazer prova, de fato, se você não tiver boa alimentação, você vai passar mal na prova e vai sofrer, né? Porque o corpo não vai aguentar. Aí a senhora já... Então, assim, 3 horas da manhã, mas tem que ter o tempo de fazer a comida, né? Ah, mas eu deixo tudo pronto. Já deixa pronto. Então, também tem organização. Isso, tem a organização. Então, a noite anterior, eu já deixo tudo prontinho. Na geladeira tem todos os potinhos aqui, né? O carboidrato, a proteína, o suco, a vitamina, não sei o que. Tudo. A minha geladeira é toda assim, né? Toda organizada. Há quanto tempo começou essa rotina, irmã? Quando é que você começou? Eu comecei em 2021. 2021, né? Com o triatlo. Demora bastante para entrar na rotina, mas depois que você entra... Já não sai mais. Pronto, você não acha tão difícil, né? A minha treinadora fala, não, você vai ver que... Ai, meu Deus, tá... E aí você acorda e vai lá e vem arrastando os pés, porque já não tem energia para nada, né? Até o corpo se adaptar. Porque na minha cabeça de leiga, eu acho que, assim, depois de um treino exaustivo desse, eu acabei pro resto do dia. Eu vou deitar e vou dormir. Não, mas aí é o condicionamento. Não, vai ser condicionamento. Isso é outra coisa que ensina muito. Eu acho que o esporte é uma coisa que ensina demais em todos os aspectos, e que o corpo treinado, ele vai evoluindo, você vai vendo a evolução. Sim. Hoje eu faço coisas que eu não fazia 2 anos atrás. Sim. Mas que hoje eu faço, eu vou lá, pedalo nada, volto e tenho um dia normal. Hoje eu fiz isso. Hoje eu acordei 3 da manhã, eu fui pedalar, das 4h30 às 5h30, 6h30 eu fui nadei 2 quilômetros, de uma hora, né, que a gente nadou. Depois fui para casa e aqui estou. Fiz as coisas, enfim, já fiz tudo que tinha que fazer. O dia rende. Claro, 9 da noite você não me pede mais nada, né? Ô, irmã, deixa eu te perguntar. Acho que você deve ter ouvido já muito. Irmã pode pedalar? Irmã pode correr? Irmã pode fazer isso? Vai botar maiô pra irmã nadar? Pode nadar na praia? Sim. Na roupa? Ótima pergunta. Irmã pode botar maiô? Ótima pergunta, porque também insiste muito isso, né? E é falar, não, se você quiser pedalar de hábito, vai. Mas você vai enrolar a saia no coisa, vai cair, vai ter acidente, enfim, né? Não tem nada proibido, né? Dessas coisas. Talvez alguma regra de alguma congregação própria que tenha, né? A questão é que às vezes que eu escuto os discursos, né? É a questão do pudor e da exibição do corpo. Muito passa pelo objetivo que você tem. Eu não vou fazer esse esporte para expor o meu corpo, de maneira alguma. Graças a Deus, eu sei muito bem quem eu sou e o que eu quero, né? E eu muita clareza da minha vocação. Então, a roupa que eu uso não é uma roupa que é a última moda, não sei o que, é mais chique, não sei o que, é a roupa que eu ganho até, mas é a roupa que é mais confortável e mais segura para realizar aquele esporte. Sim. Então, na bike, você pode pedalar com uma saia longa e o que você quiser, e sem capacete. Você pode. Mas você tem risco. Você vai cair, você vai machucar. Então, vai enroscar na corrente. Então, no triatlo existe equipamento que ajuda a performance, mas que também te dá proteção para o que você faz. Então, por que a gente nada de roupa de borracha no mar, né? Não é só para flutuar melhor, é para ter prevenção também. Você tem ali uma segurança maior no nado, né? Sim. Então, na bicicleta, por que a gente nada com a roupa toda justa? Para que apareça o corpo e eu não sei lá o quê. Não, é porque é mais seguro, você cria menos atrito. Né? Tem um monte de coisas que todo são... Todo um estudo, né? É todo um estudo disso. Então, não é questão, eu coloco isso para ficar, sei lá, e tiro foto para mostrar que não sei. Não, depende muito, a meu ver, depende muito de por que você está usando aquela roupa, qual é o seu objetivo, e a falta de capacidade está dentro de você. Sim. Você está colocando aquele macaquinho para você mostrar para alguém? Aí sim, nesse caso, tira o macaquinho e coloca o hábito. Sim. Mas se você está, assim, a meu ver, passa muito por isso. Se você está indo lá, vivendo o seu esporte com clareza, sim,
Para mim, nunca ninguém chegou, uma vizinha uma vez falou, mas ninguém chega para você falando coisas assim, tipo, sei lá, como se fala, né? Que um homem fala para mulher, alguma coisa assim, né? Fazendo algum tipo uma gracinha, de falando alguma coisinha, azarando, que a gente Pois fala, né? jamais, nunca. Nunca aconteceu comigo. Eu sou bem desligada dessas coisas também. Então, se alguém falou, também nem entendi. Nem ouvi. Também. Eu falei, talvez seja isso, né? Porque eu não tô ligada nessas coisas. Mas nunca. Na minha assessoria, então, não. Porque, de fato, respeito, somos muitos lá. Mas nunca, porque eu estou com outras pessoas nas provas, por exemplo. Hoje em dia, todo mundo sabe quem sou, mas enfim. Imagina que no primeiro dia, não sabiam. Podiam chegar lá, alguma coisa, não sei lá. E a senhora foi até entrevistada pelo Globo Esporte, não foi? Teve... como é que foi essa experiência? Sua família viu lá no Uruguai? Viram. Ligaram? Viram, foi bom essa... Assim, eu faço as coisas, mas não ligo muito nisso, né? Mas foi bom, acho que para trazer essa questão de que um religioso é um ser humano. Isso. Que pode viver, assim, acho que é o mais gostoso, mais bonito que eu tenho aprendido com o esporte. E é que a vida é bela. E que é para ser vivida. E ser vivida com plenitude. E o que o Guido ensinava, né? Essa questão dele ter morrido surfando, acho que é de propósito, né? Sim. Também Jesus não podia ter sido assim, mas enfim, né? Mas desse jeito. Mas mostrar isso, por que a gente não pode aproveitar da praia? Porque é religioso? Então você está só aqui fechado e vai lá tomar banho de hábito, sei lá, vai então tomar banho de hábito se quiser. Mas vai! Vai. Porque o mar foi para quem? As pessoas falam, mas você porque nada no mar que é perigoso, tudo bem. Você sabe a sensação do que é estar no meio do Oceano Atlântico assim, você, ai meu Deus. Delícia, né? É uma adoração perfeita aquilo. É uma adoração. Eu tenho muito isso na minha vida. Eu digo que eu vejo muito Deus na natureza, no dia a dia, no ordinário, né? Às vezes uma flor bonita que você vê brotar, aquilo me encanta muito. Acho que cada um tem o seu jeito de experimentar Deus. Sim. Eu tenho muito isso. E o meu grande prazer é dançar. Então a dança para mim é uma coisa que eleva o espírito. Exato. Né? Não é a dança, tem vários tipos de dança, mas a dança que eu gosto é essa que transmite sempre algo de muito agradável do outro ver. Eu digo que aquele que não pode voar aprende a dançar, que também é um voo. E o esporte tem isso, né, irmã? Tem essa leveza, e essa integração também, porque o esporte tem muito de você precisa do outro, né? Sim. Então, claro que tem coletivo, né? Isso, tem muita competitividade também, enfim, né? Mas, enfim, não sei porque como eu não ligo para isso. Quem tem vai passar do meu lado, eu não vou nem ver. Mas tem essa coisa, nossa, você vai numa prova, todo mundo está torcendo por você. É uma alegria, né, todo mundo irmã? Torce pelo outro, né? Mesmo que seja aquela pessoa que está chegando de ai, bravo, vai, que você chegou, força. Impressionante. Você escuta seu nome. Né? Uma coisa de irmandade mesmo. De irmandade, né? você não sabe nem quem junto. né, hoje. Eu vivo muito, porque hoje em dia eu me tornei muito conhecida. Então, às vezes, a pessoa me grita o nome, eu nem sabia que a pessoa me conhecia, me espera no final para dar um abraço. Mas você tá lá correndo, morta, de cansada, doida, tudo. Já tá com raiva, porque faz calor, que terminar, porque também não fica assim correndo feliz, não, né? Sofre. Se desgasta, Se né? desgasta. E aí tem alguém que fala, vai, que você pode, vai. Que... Nossa, é maravilhoso. E é muito bom, né? E a pessoa não sabe nem quem você é, mas você tá gritando pra ela pra ir. Incentivando, né? Isso buscando é muito o bem do outro. Então, isso é cristão. Sim. É Deus no dia a dia. Irmã, a gente queria agradecer muito. A gente não quer tomar mais do seu tempo. Acho que a gente poderia passar aqui, varar a noite. Mas... Sei que a senhora fez outras coisas, também fez logoterapia também, né? Formada. Eu acho que é uma conversa para mais outra. Talvez a gente tenha que ter mais um podcast. O pessoal daqui tá te mandando abraço do grupo. Mandem um abraço para Irmã Ribeiro. Que bom. Eu respondi aqui. Sim. Mas assim, para a gente encerrar, irmã, eu gostaria que a senhora deixasse assim uma mensagem para esses jovens, né? Que eu acredito que hoje a gente tem uma visão até pelas redes sociais, esse culto ao corpo, muitas vezes numa situação de se comparar, né, um com o outro, e que acaba levando também o esporte de uma maneira não tão virtuosa, de uma maneira exagerada, se machucando mais do que se beneficiando, né? O que a senhora poderia dizer para esses jovens, assim? Porque eu ouvi dizer uma vez que, às vezes, nós vamos ser o melhor e único evangelho que o nosso próximo vai ler. Sim, né? Às vezes ele não vai ler a Bíblia, ele não vai chegar numa missa, mas o seu sorriso, o seu bom dia,
a sua forma íntegra de viver, vai ser o único evangelho que ele vai poder ler. E a senhora está ali, né? O evangelho aberto, correndo, triatlon, entrando na Vila Mimosa. Vivendo a vida, né? Vivendo a vida. Acho que a frase desse podcast é: a vida é bela. A vida é bela, é muito bela. Isso é bom, né? Então, assim, eu diria para os jovens, acho que para qualquer pessoa, né, que estiver ouvindo, que estiver pensando assim, é que o nosso valor está dentro da gente. E que o nosso valor é único. É único e ninguém é igual a gente. Não existe ninguém igual a mim. Ninguém tão valioso como eu. E outro também valioso no seu valor, mas nós somos únicos. Não existe outra Maribel no mundo. Então, para eu me sentir melhor, para eu ser feliz, eu tenho que conhecer a Maribel. Porque é a Maribel que vai me dar essa maior felicidade. Claro que Maribel eu encontro com Deus, mas quando eu vou encontrar Maribel, eu vou encontrar Deus. Porque quem deu a vida a Maribel foi Deus. Que lindo, irmã. É isso. Então, aquilo que precisamos não é encontrar o outro. O outro você vai encontrar, são importantes, mas é encontrar a si mesmo. E dentro de si mesmo está Deus. Que lindo. Muito bonito, irmã. É isso, irmã. É Deus no ordinário, no dia a dia, agindo. É Deus agindo. É Deus agindo uma coisa que você falava no começo, é como as pessoas chegaram a Deus, né, no dia a dia. E aí eu me lembro da minha infância. Para mim, Jesus sempre foi um amigo. Mesmo que eu não tivesse religião, que não praticasse, para mim, Jesus foi sempre um amigo. Sabe aquele amigo imaginário de criança? Para mim era Jesus. Mas eu não sabia que era Jesus, tá? Assim, para ir amigo. E eu sempre digo isso, que para nós vivermos uma fé, nós precisamos viver uma relação com Deus. De pessoa para pessoa. E não de pequeno para grande. Quando Jesus se encarnou e se fez igual a nós, para que nós quebrássemos essa distância. Ele tentou quebrar a distância. Só que nós fazemos questão de continuar com a distância. Nunca tinha pensado nisso. E é verdade, né? Isso, ele quis quebrar a distância. Olha, estou aqui. Você trouxe a imagem do The Choice, onde Jesus estava do lado da mulher de pé. Não sei se foi aqui ou foi antes falando. A gente estava falando antes de começar, né? Jesus do lado da esposa de Pedro, né? Quando ela pensa, ele já está do lado, assim. Mas porque ele está. Hoje ele mora dentro de nós. Então, o que mais Deus quer é viver conosco o que estamos vivendo. Se estamos chorando, se estamos bebendo cerveja, se estamos rezando, traz Deus para o seu dia a dia, né? Essa questão de questionar e por que faz, o que não faz, deixa com isso, para com isso, né? Conversa com ela, como que conversa com um amigo, e você vai entender tantas coisas que você não entendia antes. Porque é isso que Deus quer. Ele se fez pessoa, que ele se fez homem, para quebrar a distância. Então, não vamos colocar uma distância onde não existe mais. É verdade. Fica para pensar. Muito obrigada, irmã. Irmã, obrigado pela sua presença. Nada. Vamos combinar outro podcast. Com certeza. Mas agradeço muito o convite. Eu gosto demais de partilhar, de estar com as pessoas, enfim. E de partilhar uma coisa vivida. Porque a gente não pode guardar o que a gente vive. Né? Tá isso, amiga. Porque eu aprendi, sabe, que partilhando mais aquilo que eu vivo, eu aprendo muito mais, porque eu recebo do outro, e aí eu vou entendendo melhor aquilo que estou vivendo também. Já dizia, né, na oração de São Francisco, é dando que se recebe. Exatamente. Mesmo. Pronto, obrigada. É isso aí, galera. Olha, mais uma vez a gente recebendo o carinho de Deus aqui hoje com a presença da irmã Maribel. E aguardem os próximos. Aguardem os próximos, mais novidades virão por aí. A câmera está aqui, eu não tinha visto. Beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima.